E veio o tarifaço, o tal tarifaço que ficou meia boca, né, meia boca, o tal do tarifaço do Trump, deixou de fora 700 produtos, 700 produtos. Coloca a matéria aí, por favor, da Fórum, Gui. Trump recua, adia tarifaço e exclui laranja e outros produtos da taxação. Casa Branca divulga ordem executiva que impõe tarifas a produtos brasileiros e chama o governo Lula de repugnante, né? Quer dizer, um ataque à nossa nação, um ataque à nossa nação. Deixa eu pegar a matéria aqui da Fórum. A Casa Branca divulgou nessa quarta a ordem executiva assinada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que trata da taxação de produtos brasileiros. No documento, a Casa Branca adiou o início da cobrança das tarifas para 6 de agosto, ou seja, uma semana após a previsão inicial. Além disso, a ordem executiva exclui do tarifaço itens como laranja, castanha do Pará, aço e materiais para a construção de aeronaves, entre outros. Porém, carnes, café e pescados permanecem na lista de produtos brasileiros que serão taxados a partir do dia 6 de agosto. E se ele não mudar de ideia de novo, tirar o café, porque eles não vivem sem um café brasileiro e vão quebrar empresas como a Starbucks. A decisão representa um recuo do governo Trump, já que a manutenção das tarifas, na forma anunciada inicialmente, poderia afetar de forma significativa empresários e a classe média norte-americana. Né? E aqui, ó, na Agência Brasil, saiu a lista dizendo que um total de 694 produtos ficaram de fora da ordem executiva assinada nessa quarta-feira pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elevando o valor da tarifa de importação de produtos brasileiros para 50%. Entre as exceções estão produtos como suco e polpa de laranja, combustível, minérios, né? Minério brasileiro ele quer, né? Fertilizantes e aeronaves civis, incluindo seus motores, peças e componentes. Também ficaram de fora do tarifaço produtos como polpa de madeira, celulose, metais preciosos, energia e produtos energéticos e fertilizantes. No entanto, café, frutas e carnes não estão entre as exceções aplicadas pelos Estados Unidos e serão taxados em 50%, né? Até agora, né, gente? Até agora. 694 produtos de fora, né? É uma arregada importante que o Donald Trump fez em relação ao nosso governo. Né? O Marcelo Arraile, que escreveu a matéria na Fórum, fez uma lista aqui, ó. Castanha do Pará com casca fresca ou seca, polpa de laranja, suco de laranja congelado, suco de laranja não congelado, minério de ferro, carvão, alcatrão, aeronaves, petróleo e derivados, madeira tropical cerrada, e ainda quer, né, contribuir para o desmatamento. Prata em barras, ouro, né? Ou seja, uma série de produtos que ficaram de fora, e eu acredito que nos próximos dias vai ser adicionada aí a essa lista carne e o café, né? Mas olha só que loucura que é o presidente dos Estados Unidos apoiado pelo bolsonarismo, né? Eles, os bolsonaristas, a extrema direita brasileira, usou, né? Usou tanto a camiseta do Brasil, da seleção, como símbolo do seu patriotismo e tal, né? Símbolo do patriotismo deles, a ponto da gente ganhar ranço. Muita gente hoje ganhou ranço da camisa do Brasil, da seleção, por conta de. Né, ninguém quer ser identificado com uma ideologia desgraçada dessa, uma ideologia do mal dessas. Então, as pessoas de bom senso, não vou nem falar de esquerda, tá? As pessoas de bom senso tomaram ranço da camiseta da seleção. E aí, o Trump agora quer impedir que os brasileiros assistam a Copa do Mundo. Quer dizer, aqueles caras que usavam camiseta da seleção são cúmplices dessa ideia
do governo Trump de impedir que o torcedor brasileiro vá à Copa, minha gente. Demais, hein? Olha que coisa, né? Eu quero ver se tiver algum bolsonarista nos ouvindo. Explique aí, Bolsominion. Explique como é que os brasileiros vão ser impedidos de ir à Copa e vocês apoiam isso. Trump pode banir vistos para brasileiros na Copa do Mundo de 2026. Segundo a apuração de Lorival Santana, analistas de internacional da CNN, torcedores podem ser impactados. Olha a matéria aqui que saiu na CNN. Vejam só. Vou ler aqui para vocês. Torcedores brasileiros podem ser impactados pela tensão diplomática entre Estados Unidos e Brasil, em especial durante a Copa do Mundo 2026, que terá Estados Unidos, México e Canadá como sedes. Então, brasileiros, já sabem, né? Vão para o México e vão para o Canadá. Tem que boicotar, não pode dar R$ 1 para essa vagabundagem lá. Não pode. É o brasileiro que tem que boicotar a Copa do Mundo dos Estados Unidos e não o contrário. Segundo a apuração de Lorival Santana, analista de internacional da CNN Brasil, o presidente Donald Trump considera a possibilidade de banir os vistos para brasileiros, incluindo o período da Copa. A medida polêmica seria uma forma de ter um impacto maior sobre a opinião pública brasileira contra o atual governo do país. Como assim? Quem está banindo os brasileiros da Copa nos Estados Unidos são os Bolsonaro. Foram eles que pediram isso. Trump, não deixe os brasileiros virem assistir os jogos da Copa. Expliquem essa, bolsominions. Essa é a intenção de Trump com outras medidas como tarifaço. Ainda de acordo com a CNN, a restrição a vistos para cidadãos brasileiros já começou a ser vista durante a missão de senadores em Washington. Os políticos receberam vistos bem mais restritos, né, os senadores brasileiros que estão lá, em termos de dias de estadia nos Estados Unidos. A Copa do Mundo de 2026 será realizada entre 11 de junho e 19 de julho de 2026 e pela primeira vez terá um formato com 48 seleções. A seleção brasileira já garantiu vaga no torneio. Outro país classificado, por exemplo, é o Irã, cujos cidadãos são proibidos de entrar nos Estados Unidos desde que Trump assinou uma proclamação para proibir viagens de vários países em junho, alegando riscos à segurança. A FIFA ainda não se pronunciou sobre o caso, mas o presidente da entidade, Gianni Infantino, é visto como um aliado político de Donald Trump, como ficou claro durante a Copa do Mundo de Clubes, também sediada pelos Estados Unidos. Com Trump, Estados Unidos também vai sediar a Olimpíada de 2028 em Los Angeles. Então, os brasileiros serão impedidos de ir não só à Copa, quanto às Olimpíadas. Isso se Donald Trump não for empichado antes. Com relação à Copa, a gente já sabe. Brasileiro, boicote a Copa do Mundo nos Estados Unidos. Vá assistir os jogos no Canadá e no México. Ponto final. Vamos lá, deixa eu ver os comentários de vocês. Ana Cláudia Cabral, boa noite, Sinara. Sou sua fã, obrigada, querida. Moro no interior do Rio Grande do Sul e teve uma manifestação contra Lula e Xandão aqui agora há pouco. Flopada! Adoro manifestação flopada, Ana. Psicólogo André, quando o mestre deles fazia sinal de arminha, não era um problema para explicar para os filhos deles? Acho que não, porque além de repetirem a gente, estimulavam as crianças a fazerem o mesmo. Áurea Sampaio, se precisar de cana-de-açúcar também. Roseli Rodrigues, boa noite. E o Banco Central acaba de divulgar a taxa de juros 15% ao ano. Eita ferro, esse Banco Central também, hein? Ana Paula, Trump isenta 700 produtos, tenta sem efeito punir Moraes, que não tem contas nem empresas nos Estados Unidos, não consegue pautar a infame anistia e diz ao Eduardo, na volta salvamos seu pai, só espera. Assim, faltou eu contar para vocês a frase do Trump dizendo que o governo Lula é repugnante. Olha só. Documento divulgado pela Casa Branca afirma que as autoridades brasileiras serão monitoradas pelo Departamento de Estado e que novas sanções podem ser impostas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou emergência nacional contra o Brasil.
uma coisa absurda. Como é que uma pessoa, pergunto, que se diz patriota, pode concordar com uma coisa dessas, né? É um ataque ao Brasil, à nossa democracia. Deixa eu achar aqui a frase do vagabundo. O texto conclui afirmando que as políticas do Brasil são repugnantes aos valores democráticos e em conflito com a política externa dos Estados Unidos. Como assim, né? Que mesmo que o Brasil tivesse censurando ou não sei o quê, o governo dele tá expulsando estudante, está perseguindo universidade. Isso sim é um governo antidemocrático, né? Eu, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, considero que a extensão e a gravidade das políticas, práticas e ações recentes do governo do Brasil constituem uma ameaça incomum e extraordinária, cuja origem está em todo, em grande parte, fora dos Estados Unidos, a segurança nacional, a política externa e a economia dos Estados Unidos, e por meio desta, declara uma emergência nacional em relação a essa ameaça. Vagabundo! Isso aí é um vagabundo, como todo líder de extrema-direita é um vagabundo. Outra coisa que eu quero que os bolsonaristas expliquem é que o Trump também fez uma taxa das brusinhas. Lembra a chorumela que foi do Nicolas, dos bolsonaristas, quando houve a aplicação da chamada taxa das brusinhas, pedida por empresários brasileiros, inclusive pelo Luciano Hang da Havan. E os bolsonaristas ficaram, olha, taxar de não sei o quê. Pois o Donald Trump fez a mesma coisa, assinou a medida para aplicar taxa das blusinhas a todos os parceiros comerciais. O presidente dos Estados Unidos assinou nessa quarta uma medida para suspender a isenção de minimis para importações de baixo valor, voltando a aplicar tarifas sobre pequenas compras de todos os parceiros comerciais. A medida entrará em vigor em 29 de agosto e se aplicará a todos os produtos avaliados em até $800, cerca de R$ 4.400, que antes se qualificavam para isenção de acordo com a Casa Branca. Algumas isenções para turistas americanos, permitindo que levem ao país até $200 em itens pessoais, e para indivíduos continuarem recebendo presentes legítimos avaliados em $100 ou menos sem impostos, permanecerão em vigor. Antes visando apenas China e Hong Kong, a Casa Branca disse agora que o projeto de lei assinado por Trump revogou a base legal para a isenção de minimis em todo o mundo a partir de 1º de julho de 2027. Então, o mundo inteiro ele colocou a taxa das brusinhas, chamada taxa das brusinhas. Cadê os bolsonaristas para reclamar? Vão aplaudir.